Nesta aula, veremos as classes interfaces. Bem-vindos ao Java Fácil. Aqui é o professor Luciano e essa é a nossa aula 44. Nessa aula nós veremos o que são as classes interfaces. Para você assistir essa aula, você vai precisar ter instalado no seu computador o JDK e o NetBeans. Então, o que são interfaces em Java? Interfaces em Java são uma implementação de métodos abstratos, sem construção, possibilitando as classes herdarem esses métodos, não importando a quantidade de classes. Então, a gente usa, pessoal, as classes interfaces para que elas possam herdar, né, os seus métodos. Esses métodos eles não têm construção, ou seja, eles não têm um bloquinho de código, para outras classes, sem as duas precisarem ter algum tipo de relação de herança. Por quê? Uma classe em Java ela só pode herdar atributos e métodos de apenas uma classe. Lá na linguagem C++, você pode herdar de várias classes, tá? No Java, apenas uma classe pode herdar de apenas uma. Então, se a gente quiser que ele herde de outras classes, a gente tem que fazer uso das classes interfaces. Então, as classes interfaces têm como características os métodos abstratos sem construção, como a gente já falou, né? Sem bloquinho de código. Os seus atributos são constantes, ou seja, públicos, estáticos, e eles usam a palavra final. E geralmente esses atributos a gente constrói numa classe à parte. Tem múltipla herança, né? Nós podemos herdar, uma classe ela pode herdar de várias classes interfaces. Elas são classes genéricas, classes abstratas, e elas permitem o polimorfismo, ou seja, esses métodos eles podem ser alterados pelos objetos dependendo da situação. Aí está um exemplo de uma classe interface. Na hora da gente declarar essa classe, né, nós escrevemos a palavra public e depois interface e o nome da classe. E na hora de nós implementarmos essa classe interface, nós escolhemos a classe que nós queremos implementar e escrevemos implements, essa palavra-chave, né, depois do nome da classe. E depois nós escrevemos as classes interfaces, né, das quais nós vamos pegar os métodos. Pessoal, aí nós temos um diagrama de classes. Veja que todas têm uma relação de herança, né, através das setas. Aí você vai dizer, professor, a classe papagaio, ela conseguiu herdar de duas classes, né, da classe ave e da classe animal, não de apenas uma. Só que ela teve que fazer uma relação de herança com apenas uma, né? Ela só consegue fazer com apenas uma classe. E nesse caso ela conseguiu pegar dois métodos de duas classes porque a classe animal e ave elas têm uma relação de herança. Ou seja, ela pegou de forma indireta esses métodos. Para pegar de forma direta, nós precisamos usar as classes interfaces. Veja que agora nesse diagrama nós temos duas classes interfaces, que é animal domesticado e que é animal estimação. Veja que elas não têm relação de herança com nenhuma outra classe, né? Nem com a classe animal, nem com a classe mamífero. E a classe cachorro, além de ela pegar os métodos das classes animal e mamífero que ela tem relação de herança, ela também consegue pegar os métodos dessas duas classes sem precisar ter uma relação de herança, que são as classes animais domesticado e animais estimação. E veja que ao todo ali ela ficou com 5 métodos. E veja que também essas duas classes elas são abstratas e elas têm métodos abstratos dentro delas. A gente vai ver isso com mais detalhes a partir de agora, lá no nosso NetBeans. Então, pessoal, eu estou aqui com o meu NetBeans aberto. Pessoal, eu já criei aquelas várias classes que a gente viu ali no primeiro slide. A classe animal, a classe mamífero, a classe ave, cachorro, gato e papagaio. Eu já criei para a gente não perder muito tempo, tá? Senão a aula vai ficar muito extensa. Então eu já criei o pacote e criei essas 6 classes. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas. Aqui tem a classe animal, tá? Eu fiz um atributo nome e depois eu fiz os métodos getSet e criei também um método abstrato chamado emitir som. Sem construção, né? Porque cada um dos objetos que nós criarmos, por exemplo, um objeto cachorro, objeto gato, objeto papagaio, cada um vai ter um tipo de código diferente. Então, nós só criamos aqui, né, o molde, né, o esqueleto desse método. Aí vamos lá
na classe ave. Também criamos aqui um método abstrato chamado voar. E a classe ave, assim como a classe animal, são classes abstratas. Aí vamos lá na classe mamífero, que é uma classe abstrata também, e tem um método abstrato amamentar, tá? Um método sem construção, sem o bloquinho de código. Aí eu criei a classe cachorro, coloquei 2 atributos, tamanho e raça, e criei os seus métodos get e set. Criei a classe gato, que só tem um atributo, e criei também os métodos get e set desse atributo. E criei a classe papagaio, que está vazia, tá? Então aqui nós temos 6 classes que são totalmente independentes uma das outras, tá? Então a partir de agora a gente vai começar a fazer as relações de herança que a gente viu lá naquele primeiro slide, né? Então vamos lá. A classe ave, ela é uma subclasse da classe animal. Então vamos estender a classe ave, fazer aqui, extends animal. Como a classe ave ela já é uma classe abstrata, não vai dar erro aqui no NetBeans, tá? Ele não vai acusar nenhum tipo de erro, já que a classe ave é abstrata e a classe animal também é abstrata. O mesmo vai acontecer aqui com a classe mamífero, tá? Nós vamos estender a classe animal, ou seja, a classe mamífero será uma subclasse da classe animal. Ele também não vai acusar nenhum tipo de erro aqui, já que a classe mamífero é uma classe abstrata, assim como a classe animal. Agora nós vamos lá na classe papagaio, e nós vamos estender essa classe, e vamos tornar essa classe uma subclasse da classe ave. Então nós vamos estender, extends, ave. E aqui já vai dar um erro. Por quê? Porque a classe papagaio, ela não é uma classe abstrata, né? Então nós vamos ter que vir aqui, nesse sinalzinho aqui, dar 2 cliques, e ele vai sugerir para nós implantarmos todos os métodos abstratos da classe ave. Então nós vamos dar um cliquezinho aqui, e ele vai nos dar, não é? E ele vai nos dar aqui um override, né? Ou seja, nós vamos ter que sobrescrever ou substituir esses métodos por um código específico. Nós podemos apagar essa linha aqui, pessoal, e apagar essa linha aqui também, e colocarmos aqui depois o código adequado, né, para este método voar da classe ave. A gente vai fazer o mesmo lá com o cachorro. Nós vamos estender a classe cachorro para a classe mamífero, né? Mamífero. Vai dar o mesmo errinho. Então nós clicamos 2 vezes aqui e uma vez aqui. Ele vai dar os métodos. Aí não esqueçamos de apagar essa linha aqui na hora de colocar um código, tá? E vamos fazer o mesmo com o gato. Vamos estender a classe gato, que também é um mamífero. E aí ele vai colocar para mim, né, os métodos amamentar e emitir som da classe mamífero. Então agora, pessoal, essas 6 classes, todas elas têm relações de herança uma com as outras. Agora, pessoal, vamos criar as nossas classes interfaces. Como é que a gente vai fazer? A gente vai aqui, clica com o botão direito, New, Java Class, tá? Nessa aula nós não vamos ter uma classe driver, tá? Uma classe teste. Então, eu vou chamar essa primeira classe interface, que é animal de estimação. Então, eu vou escrever animal estimação. Vou apagar aqui os comentários. Então, eu vou fazer uma classe interface, ela é uma classe abstrata. Então, eu vou colocar public abstract class animal estimação.
Vou criar aqui dois métodos. Public abstract void brincar. Ele é o método sem construção. Public abstract, né, outro método, void levar, passear. Faltou aqui os parênteses. Aí, pessoal, é o seguinte. O cachorro, o gato e o papagaio são animais de estimação, né? Digamos que esse código aqui seja feito para uma loja de pet. Então, o gato, o cachorro e o papagaio, eles são animais de estimação que podem ser levados numa pet, tá? E essa pet, ela se localiza numa metrópole. Então, a maioria dos clientes, né, mora ou numa casa, numa cidade, ou num apartamento. Se nós criarmos uma classe cavalo, ele não será um animal de estimação. Por quê? Porque ele não vai caber dentro do apartamento, né? Vai ser difícil brincar com ele dentro do apartamento ou levar ele para passear dentro do condomínio. Então, aí nós vamos ter que criar uma outra classe interface. Primeiro eu vou criar a classe cavalo. Fazer um new Java class, cavalo. Apagar os comentários. Aqui dentro da classe cavalo, e aqui na classe cavalo eu vou estender mamíferos, né? O cavalo é um mamífero. E eu vou implementar os métodos da classe mamífero. Já que o cavalo não dá para ser um animal de estimação dentro de uma cidade, então eu vou criar outra classe. Eu vou aqui na aula 44, fazer um new Java class. Eu vou fazer animal domesticado. O cavalo é um animal domesticado. Vou dar um finish. Apagar aqui os comentários. E aqui eu vou fazer também um public abstract void levar um veterinário. Eu vou copiar essa linha aqui também. Vou dar um Ctrl V. Aqui faltou colocar, né, abstract, né? Toda classe interface é uma classe abstrata. E aqui eu vou mudar o nome para chamar veterinário. E aqui eu vou mudar o nome do método para alimentar. Então tem 3 métodos aqui. Então, agora eu tenho uma classe interface que pode ser usada pela classe cavalo, tá? Agora é o seguinte aqui, pessoal. Toda classe abstrata que tiver métodos public abstract, ela é uma interface, né? Então, antes mesmo de criar, eu já falei para vocês que animal domesticado é uma interface. Por quê? Porque dentro dela tem métodos do tipo public abstract void, tá? Então, quando ela tem essas 3 palavrinhas aqui, antes do nome do método, ela é uma interface. E nós podemos identificar essa interface também da seguinte forma. Nós apagamos aqui o abstract class e colocamos apenas interface. Viu que não deu nenhum tipo de erro, tá? Apagando ali o abstract class. E também, pessoal, a gente pode tirar esse public abstract aqui quando a gente já nomeia a nossa classe como interface, tá? Nós não precisamos escrever public abstract void, que isso aqui seria uma redundância dentro do Java, ou seja, que nem a gente falar subiu para cima ou desceu para baixo, tá? Seria um pleonasmo. Então a gente pode tirar esse public abstract aqui e deixar somente o void. Então vamos apagar aqui e apagar aqui. E veja que não deu nenhum tipo de erro, tá? Então, cada vez que nós nomearmos uma classe como interface, basta apenas escrevermos no método a palavra void e o nome do método. Não precisa escrever public abstract, que aí seria uma redundância.
O mesmo a gente vai fazer lá no animal de estimação, tá? Aqui no Abstract Class, ele só tem métodos Public, Abstract e Void, então podemos chamar essa classe aqui de interface. E apagamos aqui esse Public Abstract, que seria, né, uma redundância. E agora, pessoal, nós podemos pegar essas classes interface e estender para as outras classes. Cachorro, gato, papagaio e cavalo. Então, vamos lá no cachorro. E como é que a gente faz, como é que nós estendemos as classes interface usando a palavra implements. E aqui vamos implementar o animal estimação, vírgula, animal domesticado, porque o cachorro também é um animal domesticado. Ele vai me dar um erro aqui, por quê? Porque eu também tenho que ter os métodos de animal estimação e animal domesticado dentro da minha classe cachorro. Então eu vou clicar 2 vezes aqui e vou implementar todos esses métodos. Aí veja que brincar, levar passear, levar veterinário, chamar veterinário e alimentar, todos os métodos das classes animal domesticado e animal de estimação, eles estão dentro aqui da minha classe cachorro. O mesmo vai acontecer com gato, né? Que eu vou estender. Aí, na verdade, a gente usa implements, né? Animal domesticado e animal estimação. Vou implantar todos os métodos, vai sair o erro. Vou fazer o mesmo lá com papagaio, né? Papagaio também é um animal domesticado e um animal de estimação. Vou implementar todos os métodos. E para o cavalo, eu vou somente colocar animal domesticado, tá? Porque aqui no caso uma pet localizado dentro de uma cidade, é difícil ter o cavalo como um animal de estimação. Se o pet shop se localizar, por exemplo, numa cidade do interior, né, que tem bastante fazendas, campos, aí sim o cavalo pode ser considerado um animal de estimação, porque daí, claro, o cavalo vai ficar numa fazenda, aí dá para brincar com ele, claro, vai dar para passear, né, fazer montaria, passear com o cavalo, sem problemas. Mas como o pet ele se localiza numa metrópole, aí é difícil considerar o cavalo como um animal de estimação. Então aqui eu vou colocar implements, animal domesticado. Implantar o método. Prontinho. Então é dessa forma que nós podemos pegar diversos métodos de diversas classes usando, né, o método da interface, tá? Sem precisar que uma classe ela tenha alguma relação de herança com outras classes. Quando duas classes têm relação de herança, a subclasse somente pode herdar de uma superclasse. Agora, se nós queremos métodos de 2 ou mais classes, nós usamos a definição de interface. Tá, pessoal? E quando a classe interface precisa de atributos, como é que a gente faz? A gente cria uma classe específica, tá? A gente não coloca os atributos dentro da classe interface. Nós colocamos apenas os métodos, tá? Como a gente fez aqui no animal domesticado, nós só colocamos métodos. Para colocar atributos, nós então criamos uma classe. Nós chamamos essa classe de constantes. Aí nós apagamos aqui. E nós já chamamos, e nós já classificamos essa classe constantes como interfaces. Tá? E dentro dela, nós colocamos constantes. Então, por exemplo, a gente quer o endereço, né, do animal de estimação. A gente põe string endereço. Aí tem que ser, todas as letras tem que ser maiúscula, né?
nas constantes, endereço dono. E aqui eu já vou iniciar esse atributo com a rua do Arvoredo. Ponto e vírgula. E agora que a gente quer o ano de nascimento do bichinho de estimação, a gente põe int ano nascimento. Veja que todas as letras do atributo são maiúsculas. E colocamos aqui, por exemplo, 2010. Inicializamos com 2010, tá? Já que eles são valores final, então a gente tem que atribuir um valor, e esse valor ele é constante durante toda a vida do objeto. Quando a gente declarava uma variável do tipo constante, a gente colocava, né, public final, tá? E aqui também, public final, né? Lembra lá da aulinha de final, né? Eu até quero me desculpar com vocês, pessoal, que lá eu criei um atributo constante, coloquei tudo em minúsculo, né? Nessa aulinha de final, e na verdade tem que ser tudo maiúsculo, né? Então, peço desculpas para vocês por esse erro. Então, quando a gente declarava uma variável do tipo, um atributo do tipo final, nós colocávamos public final, aí o tipo, né? String, tipo int. Só que colocar public final também é uma redundância, né? Também é um pleonasmo, mesma coisa aqui subir para cima. Então, por isso que a gente tem que apagar o public final e fazer exatamente da forma como eu comecei aqui, né? Só colocando o tipo. Isso, claro, quando uma classe é do tipo interface. Se ela for do tipo public class, tem que colocar o public final. Ok? E com isso nós encerramos a nossa aula de hoje. Sigam a gente nas redes sociais, Instagram, @javafácil2024 e no Threads, @javafácil2024. Até a próxima aula.